Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rotina da Cris em Família, meu povo. Tava aqui lendo a palavra de Deus, né? E aqui com a Bíblia, tava lendo a palavra do Senhor que se encontra em Mateus 25, né? E fazendo uma reflexão sobre essa palavra, né? Que nos diz que o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas, né? Então eu parei para analisar aqui e refletir sobre essa palavra. E essa palavra vai nos dizer que nós temos que estar preparados, meu povo. Nós temos que nos preparar porque a vinda do Senhor está próxima, né? Então, breve a gente vai encontrar com o nosso mestre face a face, com o nosso noivo, né? Porque o noivo simboliza Jesus e a noiva simboliza a igreja, né? Então nós temos que estar preparados, nos preparar a cada dia, se nós quiser encontrar com ele, não é verdade? E aqui diz que sim, eram 10, né? 5 tomaram, né, sua lâmpada e foi. Só que há um detalhe muito importante nesse meio, porque a lâmpada não é só levar a lâmpada, tem que ter o azeite na reserva, né? Não é só levar a lâmpada, tem que ter o preparo, né? Tem que se preparar para isso. E diz a palavra que o noivo ele demorou a chegar, né? Demorou para vir, e aquelas meninas elas dormiram, né? Elas tosquenejaram, ou seja, elas cochilaram, né? Todas elas estavam juntas e elas cochilaram. Aí no momento que elas estavam ali dormindo, ouviu-se um clamor, aí veio o noivo. E elas se levantaram, pegaram sua lamparina, né? E só que tem uma diferença, porque 5 estavam preparadas e 5 não. E aquelas 5 que não estavam preparadas pediam um pouquinho do azeite. Só que o que eu tiro de lição com tudo isso, minha gente, é que nós sabemos o que fazer para encontrar com o nosso noivo, não é isso? Quais são as regras para encontrar com o nosso noivo? Da mesma forma, aquelas meninas também elas sabiam que tinha que estar preparada. Qual era a regra? As 10 elas sabiam que tinha que ter um preparo para encontrar com Jesus, para encontrar com o noivo, né, que simboliza Jesus. Só que 5 pegaram aquele conselho, 5 pegaram aquela regra, né? E se prepararam, ou seja, elas tinham que estar esperando o noivo, mas estar esperando com a lamparina e também com o azeite, porque o trajeto, né, como diz algumas pessoas aí, alguns estudiosos falam que o trajeto era muito longo, então tinha que estar ali clareando aquele caminho para até chegar no lugar das bodas, né? E 5 elas pegaram o conselho, né? Pegaram ali aquelas regras e se prepararam. E hoje em dia a gente está vendo muitas pessoas despreparadas. A gente está pregando, Jesus está voltando. E infelizmente, pessoal, o mundo está aí, né? Fazendo o que quer, vivendo da forma que quer. Só que a vinda de Jesus não é um conto de fada. A vinda de Jesus, ela é verdadeira, né? A palavra do Senhor vai nos dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se acredita ou não, se crê ou não, né? Se preparar ou não, mas vai ter um momento que vai crer que Jesus Cristo realmente é o Senhor e que Ele virá, né, levar aqueles escolhidos, aqueles que se prepararam, assim como essas 5 virgens prudentes, elas se prepararam. A palavra do Senhor para nossos corações nessa manhã, né, não sei o horário que você vai ver esse vídeo, se é de manhã, de tarde, de noite, se prepare, põe o seu azeite na reserva. Você que está afastado do caminho do Senhor, vai chegar um dia que, né, eu creio em nome de Jesus que você vai sentir saudade da casa do Pai. Volte para a casa do Pai, porque Jesus ele está voltando. E aquelas 10 virgens, elas, né, tinham uma diferença. Elas estavam juntas, estavam se preparando juntas para encontrar com o noivo,
Mas infelizmente 5 não se prepararam. E aí no momento em que falaram, né, ouviu o clamor, aí vem o noivo, aquelas que estavam preparadas saíram com a consciência tranquila, né? Porque é isso que o Senhor quer, que nós estejamos preparados para a vinda dele. Elas saíram e aquelas outras, elas pediram um pouco do azeite, né? Dá-nos um pouquinho do teu azeite. Aí elas responderam, não será caso que falte a mim e a ti, ou seja, a nós e a vós. Porque assim, muitas vezes tem pessoas pegando, né, querendo pegar carona. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que vai estar 2 em uma cama, um vai subir, o outro vai ficar, vai estar 2 no campo, um vai subir, o outro vai ficar. Então assim, tem que ter uma preparação. Tem que ter uma preparação, porque no momento que o Senhor Jesus vier, né, será bom que todos nos encontrar com Ele. Então é isso que o Senhor quer, porque Deus, Ele deu o seu único filho para morrer por nós, seu único filho para morrer por essa humanidade que não, muitas vezes nem agradece, né, o sacrifício que Jesus fez ali na cruz. Mas o Senhor, Ele está procurando pessoas que verdadeiramente o adorem em espírito e em verdade, verdadeiramente se preparem para o dia da sua vinda. Hoje em dia, pessoal, nós estamos vendo muitos julgamentos, muitas pessoas julgando. Mas o irmão está vivendo assim, o irmão está vivendo assado, o irmão está vestindo, né, roupas que não condiz, o irmão tá vivendo em usos e costumes, irmãos. Aquelas 10 meninas, elas estavam convivendo juntas, né? Creio eu que aquelas 5 que estavam preparadas, elas estavam vendo o erro daquelas outras. Né? Mas elas fizeram o quê? Elas continuaram se preparando, porque a regra ali era para todas, se preparem, porque o noivo vem. Então a palavra do Senhor vai nos dizer nessa manhã, o Senhor vai nos chamar a atenção nessa manhã, se prepare você. Eu sei que é triste a gente ver o nosso irmão pecando, a gente ver o nosso irmão fazendo coisa que desagrada a Deus, mas é a mesma regra aqui, ó. A regra está aqui, né? Santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Então nós precisamos de santificação. Se você está santificando a sua vida e seu irmão, infelizmente, está vivendo, né, a mesma regra, que é a palavra de Deus, e está fazendo distorcido, está fazendo diferente, infelizmente, né, naquele grande dia, o Senhor, né, Ele vai buscar aqueles que estão preparados, né? Então, a gente tem que nos preparar cada dia mais. Está errado? Chamo, converso, oro. Não quer se consertar? Infelizmente, né, a gente tem que abrir mão do irmão para viver a nossa santificação, para buscar a nossa santificação. Então, o Senhor, Ele nos diz nessa manhã, se prepare, porque é certo a vinda de Jesus. Jesus, Ele vai voltar. Né? Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias tribulosos, nós estamos vivendo dias angustiantes, onde a gente vê muitas coisas acontecendo. Isso é o quê? A palavra do Senhor se cumprindo. Né? Porque o Senhor, Ele nos diz, nesse mundo tereis aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque naquele grande dia Ele virá buscar aqueles que estão preparados. E aquelas meninas, elas, né, falaram, as prudentes falaram com as loucas, vai onde vende e compra para vós. E elas, né, seguiram, porque já estavam preparadas. Aquelas meninas foram lá comprar, o que me chama muita atenção, elas foram lá comprar o azeite, e voltou, só que voltou não encontrou mais. Saíram correndo e foi até, né, o local ali daquelas... Então é isso, né? É isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós nos preparamos para encontrar com Ele, né? A palavra do Senhor vai nos dizer lá em João 14, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Porque, né, vai dizer que na casa do Pai há muitas moradas. Tá aqui, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Né? Então, assim, é uma promessa. Nós vivemos crendo e acreditando nessa promessa. Então, por isso que nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar, porque uma noiva, ela não casa de qualquer forma, né? Uma noiva, ela se prepara ela se preocupa primeiramente com as vestes, né? Se as suas vestes estão limpas para encontrar com o noivo, como está a veste da noiva?
né? Então, assim, vamos fazer uma autoanálise dentro do nosso coração e ver como está a nossa vida. Vamos nos preparar, porque o Senhor Jesus, Ele virá buscar aqueles que estiver preparado. E você, um recado para você que está afastado do caminho do Senhor. Volte enquanto há tempo, porque a palavra do Senhor nos diz aqui que no 11, né, 25:11, tendo elas ido comprar, no 10, né, tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. Fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Muito forte, né? Então, vamos nos preparar, porque o noivo vem. Imagine aí, você passar o tempo todo na igreja, você passar o tempo todo, né, se livrando, se curvando, né, adorando ao Senhor, diante do Senhor, adorando a Ele, e se livrando do que é mal, se livrando das coisas do mal, as coisas do mundo, e naquele grande dia, por um deslize, né, você vai, bater na porta e a porta vai estar fechada. Então, essa é uma palavra vinda do coração do Senhor para nossos corações, para que nós nos preparamos. É tempo de preparação, é tempo de buscar. Estamos vendo muitas coisas acontecendo aí, coisas horrendas, coisas tristes acontecendo. E isso tudo é a palavra do Senhor se cumprindo. E no abrir e fechar de olhos, Ele virá buscar a sua igreja. Amém? Nem Jesus, a palavra do Senhor vai nos dizer que nem Jesus sabe o dia nem a hora. A única pessoa que sabe é Deus, né? Deus, Ele é o único que sabe o dia e a hora que o Filho do Homem virá arrebatar a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu ministério. Pega essa palavra, guarda no seu coração, né? Para que você venha meditar mais e se preparar. Lembre-se, não basta só ter a lamparina, tem que ter o azeite também, que a lamparina ela não vai clarear sozinha, tem que ter o combustível. Amém? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu lar. Fiquem todos com Deus e tchau, pessoal!